Olá, saudações a todos os estudantes do SEJA Frei Ademir de Almeida. Eu sou o professor Marlen, professor de filosofia, e hoje estamos aqui para a nossa revisão de filosofia para contribuir com o sucesso de vocês aí na prova do Enseja, que acontecerá no próximo domingo, dia 29, ok? Então vamos ver aqui as questões que eu trouxe para vocês. Primeira questão, uma questão da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos falar nessa questão sobre filosofia antiga. Então, o que a questão nos traz? Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão "o amor é cego". No amor, tudo é mistério. Suas flechas e sua aljava, aquele onde você guarda as flechas, né? Aquele objeto que você utiliza para guardar as flechas, né, a aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu que, num certo dia, o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que privou-o da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis e a deusa da vingança, e de todos os juízos do inferno. Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Fonte: La Fontaine, Jean de La Fontaine, O Amor e a Loucura. Em Os Melhores Contos de Loucura, Flávio Moreira da Costa, Rio de Janeiro, 2007. O comando da questão traz: a fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se como... Vamos aos itens. Aqui eu trago para vocês a imagem da deusa Vênus, deusa do amor, e do deus Júpiter, né, deus dos céus. O item A. O texto fala sobre estética. Vocês puderam acompanhar que em momento algum a gente está aqui tratando de padrões de beleza. Então, o item A é um item errado. Filosófica. Como nós podemos acompanhar no texto, foi utilizado uma explicação, como eu posso falar para vocês, para não dizer a resposta, foi utilizado uma explicação sobrenatural para explicar o natural. Ou seja, não foi um conhecimento construído através da razão, e sim através do mito. Pois, como sabemos, o que é o mito? O mito é uma explicação, muitas vezes, fantasiosa. O mito ele é fantasioso, o mito ele é religioso, o mito ele é utilizado especificamente para explicar, através do sobrenatural, processos naturais que hoje nós podemos explicar através do processo científico, né? Então, já que a explicação se dá através dos deuses, então nós também descartamos o item D. E a crítica, nós não vimos aí uma crítica relacionada exatamente a essa explicação do porquê o amor é cego. Então, a alternativa correta é exatamente a alternativa C. É uma explicação mitológica, né? Uma explicação mitológica, onde aí nós podemos ver que é uma explicação muito fantasiosa, podemos dizer também que é superficial, né? E é uma explicação dada a partir da crença dos antigos nos deuses, ok? Vamos para a segunda questão, uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, uma questão de 2011, e ela traz o seguinte: segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas.
Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à parte, independentes de Deus, mas residem na própria mente do Criador. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas, antes de serem criadas. Sobre o Gênesis 5, considerando as informações acima, é correto afirmar. Vamos aos itens. Aqui eu trago para vocês a figura tanto de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Idade Antiga, ainda antes da queda do Império Romano. Santo Agostinho ele foi um grande influenciador aí da Igreja Católica, né? Um grande influenciador do cristianismo. E o que ele fez para isso? Santo Agostinho ele adequou a filosofia às obras de quem ele estudava, que era exatamente Platão, né? Grande filósofo aí antigo, né? Nós temos aí uma linha de Sócrates, Platão e Aristóteles, e Santo Agostinho, ele se prendeu aí, então, à filosofia de Platão, porém, adequando a filosofia de Platão ao cristianismo. Então, vamos ver o que é que os itens trazem para nós analisarmos. Vamos ver, voltar aqui ao comando. Considerando as informações acima, é correto afirmar que pode perceber. Item A, que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo com a filosofia de Platão, que ele considerava verdadeira. Dentro desse processo, nós temos um processo conciliatório entre a filosofia de Platão e o cristianismo. Porém, quando nós falamos de Santo Agostinho, você tem que entender que Deus está acima de todas as coisas. Santo Agostinho falava de dois mundos: o mundo sensível, que é o nosso, né, o mundo dos seres humanos, e o mundo inteligível, que é exatamente, né, o céu, o reino de Deus. Ok? Ele falava desses dois mundos. E ele dizia que a nossa missão no mundo sensível era exatamente chegar ao mundo inteligível, ou seja, chegar até o paraíso, né? Chegar até o céu. E Santo Agostinho, ele era doutor na época. Se hoje nós não temos tantos doutores, você imagine na Idade Antiga. Então, ele era um doutor da igreja, ok? E ele era um influenciador. Hoje nós temos muitos influenciadores digitais. Ele aí influenciou as obras da igreja, ok? Durante o período da Idade Média, já que a questão trata aqui da filosofia medieval. Ela inicia ali na Idade Antiga, mas é a filosofia que vai influenciar, né, durante o período da Alta Idade Média, até ela ser substituída aí pela filosofia de São Tomás de Aquino. Então, o item A fala o seguinte, que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim que este seja concordante com a filosofia de Platão. Errada. Ele não quer adequar o cristianismo à filosofia de Platão, e sim ao contrário. Ele modifica a filosofia de Platão, adequando ela ao cristianismo. Item B, ele faz uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã. Ele não faz crítica à filosofia de Platão, já que é a filosofia de Platão que acaba influenciando o pensamento de Santo Agostinho. Claro, sendo modificado, né, para se adequar aí ao cristianismo. Estou sendo pertinente nessa fala porque isso é muito importante, geralmente vai cair aí nas questões do Enseja, vai cair nas questões do Enem, vai cair nas questões de vestibulares. Então, item B também nós estamos descartando. Item C, a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. O que vocês acham? Sim, estudantes do SEJA. O item C é o item correto, é exatamente aquilo que eu venho falando para vocês. É o que contempla aí o item C. Ele era um seguidor de Platão, porém, ele utilizou essas ideias de Platão, modificando-as e adequando-as
ao cristianismo. E por que o D está errado? Porque fala que ele faz uma crítica violenta contra a filosofia em geral. Nós estávamos em um período onde a explicação mitológica ela já tinha ela já estava ultrapassada. Então, dentro de um mundo romano, né, onde o antropocentrismo, a questão do próprio pensamento humanista, o homem como centro, dentro desse mundo romano, então os filósofos aí buscavam explicar a existência de Deus através da razão, ok? Porém, claro, você tem que entender que, mesmo tentando mesmo tentando aqui o Santo Agostinho conciliar a filosofia de Platão ao cristianismo, eu tenho que entender que Deus está bem acima dessa explicação filosófica, já que ela mesma foi modificada. Ou seja, para Platão, Deus é o centro. Perdão, para Santo Agostinho, Deus é o centro, ok? Deus está acima de todas as coisas, ok? Um pouco diferenciado da filosofia desse camarada que eu trago aqui para vocês na terceira questão da Universidade Federal Fluminense, né? Eu trago para vocês aqui uma questão da filosofia medieval, agora da Baixa Idade Média, ela acabou influenciando a Baixa Idade Média, inclusive a filosofia de Santo Agostinho ainda é aquela filosofia que é seguida pelo cristianismo. Para você ter ideia, no Concílio de Trento, o livro de Santo Agostinho ficou ao lado da Bíblia, pois eram exatamente as ideias de Santo Agostinho que estavam ali querendo ser colocadas em prática, isso já na Idade Moderna, durante a Reforma Protestante, que ocorreu aí nessa contra-reforma, né? A Igreja Católica aí em busca de reconquistar seus territórios perdidos aí para a Reforma Protestante. E o que é que a questão nos traz? Na Idade Média, se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Gente, aqui, na filosofia escolástica, que era utilizado por Platão, ele tentava explicar Deus através da razão. Então, nós temos aqui uma conciliação maior do que a imposta pela patrística de Santo Agostinho. A escolástica ela tenta conciliar ainda mais, né, a fé e a razão. Então, vamos seguindo aqui a questão. Ao mesmo tempo, o poder religioso e o poder secular, o Estado, mantinham um relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como igreja e Estado. Só você entender, gente, que para Santo Agostinho, o Estado ele é algo natural. Segundo Santo Agostinho, mesmo que não existisse pecado, existiria o Estado, pois as pessoas elas se agrupariam, se multiplicariam e naturalmente formariam esse Estado, mesmo sem pecado nenhum. Então ele também tenta fazer essa conciliação entre igreja e Estado, consequentemente. E o que é que o comando da questão nos traz? De acordo com as ideias desse filósofo, o Estado deve subordinar-se à igreja. O próprio texto fala na questão da conciliação, então podemos descartar o item A. Item B. A igreja e o Estado são mutuamente incompatíveis. A ideia de Santo Agostinho é como se um funcionasse com o apoio do outro, né? Uma conciliação aí dessa igreja e também desse Estado. Então, também podemos descartar o item B. Item C. A igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade. Como eu acabei de falar para vocês, o Estado ele vai surgir antes da igreja, pelas ideias de Santo Agostinho. Então, não vai ter como eu fundir Estado e igreja, até mesmo porque nós temos aí diferenças na hierarquia, tanto de um como de outro. Ok? O item D, a igreja deve subordinar-se ao Estado.
foi quando começou a ser discutido, né? Haja visto que Santo Agostinho viveu em um período, ele também era doutor, influenciou a Igreja Católica, e nesse período da Baixa Idade Média foi exatamente o período que surgiram aí universidades pela Europa, ou seja, nós também tivemos aí uma modificação no intelecto dos medievais. Então, como nós tínhamos aí uma elite mais intelectualizada, nós podemos dizer que não era apenas aquela imposição de cima para baixo, para que o ser humano, até mesmo porque o ateísmo vinha crescendo nesse período, para ele acreditar em Deus, ele teria que ter uma explicação, no mínimo, racional, ok? Então, ó, a igreja não deve se subordinar ao Estado, mesmo sendo em um período que o Estado laico ele já vinha sendo aí discutido por alguns grupos, ok? Mas a igreja não. A igreja, ela é consequência das obras de Deus na terra. Então, Deus não se subordina a ninguém. E, consequentemente, a igreja também não. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. É exatamente o que a filosofia escolástica nos traz. Essa conciliação entre fé e razão, e igreja e Estado. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Essa quarta questão que nós vamos estar aí resolvendo em outro vídeo, tá bem? Agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando ao aulão de filosofia do professor Marlen para o Enseja.